Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada. E hoje a gente conversa com o Thiago Rodrigues. Bom, Felipe, olá a você, a todo mundo que está ouvindo a gente. Meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou cientista político, internacionalista, professor na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Estudos Estratégicos, no Departamento de Relações Internacionais. E, bom, tenho já uma pesquisa de muitos anos, já mais de 2 décadas, sobre narcotráfico, política de drogas, crime organizado transnacional. E tenho, nos últimos anos, desenvolvido um trabalho mais específico sobre a economia política do narcotráfico na América Latina, desde uma perspectiva crítica, principalmente uma perspectiva marxista. E estou lançando um livro, né, que é parte dessa pesquisa. Eu estou com uma bolsa de produtividade do CNPq e uma das promessas que eu fiz no projeto era lançar um livro na fase intermediária da pesquisa, que fosse um livro para um público interessado, mas não especialista, né? E que eu pudesse expor, em linhas gerais, a estrutura da minha pesquisa e quais são os objetivos, e é essa relação que está aqui no livro Drogas e Capitalismo, uma crítica marxista. Um livro pequeno, né, breve, mas que procura dar conta desse desafio aí de apresentar um problema tão complicado de uma forma mais ou menos palatável, né? Nessa conversa, o Thiago apresenta pra gente o argumento do livro Drogas e Capitalismo, uma crítica marxista, discutindo para isso como o modo de produção capitalista se relaciona às dinâmicas do narcotráfico, além, claro, de no final propor caminhos para a gente repensar as políticas de drogas no Brasil. Olha só, vale comprar o livro, a gente vai deixar o link para compra do livro na descrição do episódio, vale ler o livro, vale ficar até o final. E ó, se você gosta de segundar com o Chutando a Escada, viu agora? Toda segunda-feira de manhãzinha, a gente precisa do teu apoio. Para isso é muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar várias formas de contribuir. É muito simples e a gente precisa muito do teu apoio para continuar fazendo isso aqui acontecer, tá? Se você não gosta de usar cartão de crédito, não gosta das ferramentas que a gente usa para arrecadação aqui da nossa vaquinha coletiva, você também pode mandar um Pix recorrente, quem sabe aí de R$5, não prejudica ninguém, né? Claro, se você puder, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, é o perguntas@chutandoaescada.com.br. A gente precisa muito, nossa arrecadação caiu muito do ano passado para esse, e a gente está precisando de um apoio aí para continuar com isso aqui funcionando de maneira totalmente gratuita, como a gente sempre fez, que é o que a gente gosta de fazer, né? Divulgação de pesquisa de qualidade, e é por isso que a gente tem aqui hoje o Thiago Rodrigues. Então, compre o livro, apoie o Chutando a Escada, e sem mais delongas, vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Muito bom. Thiago, olha só, o livro chama-se Drogas e Capitalismo, uma crítica marxista, foi publicado pela editora Autografia. A gente vai deixar o link para quem quiser comprar o livro, a gente vai deixar tudo explicadinho aí na descrição do episódio. Como você falou, já é um livro muito interessante porque ele é um livro didático, eu vou colocar assim, né? Diferente do que a gente está acostumado na academia, quando a gente faz grandes, né, discussões conceituais, e que é importante para o debate científico, mas muitas vezes inacessível para um público mais amplo, né? O livro ele rompe com essas barreiras que muitas vezes a academia se coloca e faz aqui, eu considero um livro de divulgação, né? Também científica na área, mas sem, obviamente, abrir mão da precisão conceitual, da metodologia, do trabalho empírico sério. E também é um livro propositivo, assim, né? Então, primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu gostei muito de ler o livro. Li numa sentada só. É um livro muito gostoso de ler. E aqui eu vou tentar te provocar, te fazer algumas perguntas para a gente primeiro entender
a ideia por trás do livro e depois talvez aprofundar um pouco no argumento, né. A Uhum. primeira pergunta você já introduziu na sua apresentação e também quando você teve aqui na tua primeira passagem, no Chutando a Escada, como que um pesquisador chega nesse tema de pesquisa, né? Por que estudar as drogas, esse tema polêmico, né, para citar ali o que você diz ali na introdução do livro. E na introdução você também fala um pouco, né, que é um tema meio perdido, na área de relações internacionais tinha pouca coisa, que ainda bem que tem melhorado. Mas você chegou, era terra arrasada, né? E como que você chega nessa agenda, assim? Como que você entendeu que o tema era importante dentro da perspectiva da ciência política e RI, né? Eu faço essa apresentação bem pessoal, até no início, né, do livro, para que as pessoas saibam um pouco, né, da onde veio essa. Acho importante, né, que a gente, como pesquisador, ainda mais numa perspectiva como essa, se posicione, né, não só politicamente, mas também posicione do ponto de vista, olha, como é que comecei, qual que foi pouco, em linhas gerais, a história desse tema na minha vida, né, que acabou, enfim, sendo o tema da minha vida até hoje, né, são 25 anos de pesquisa, né, Uhum, contando desde a minha iniciação científica, né, hum, que eu comecei, quer dizer, então, assim, eu comecei no meu penúltimo ano de graduação e acabou virando meu projeto de mestrado e aí foi, né. uhum, Então, assim, o grande tema é esse há 25 anos e houve ao longo desse período, claro, obviamente, um amadurecimento, né, da pesquisa e também tópicos mais específicos ao longo desse período dentro desse grande tema. Como, por exemplo, o tema do Chutando a Escada anterior que eu uhum, vim, né, que é o militarização e do combate ao narcotráfico, que é um dos meus temas, né, nesse período todo, que está aqui por trás também, né, uhum, dessa discussão, ainda que não seja exatamente o tema de hoje, né, que é esse da economia política do narcotráfico, mas está aí também. Então, eu fiz questão de fazer essa apresentação mais pessoal, porque na área de relações internacionais, não havia nada, né, no começo do século XXI sobre isso. Até eu faço questão de mencionar, inclusive, um artigo que havia, uhum, que era o único uhum, disponível no Brasil, né, de dois professores da UNB, o Argemiro Procópio e o Alcides Costa Vaz. O Alcides, inclusive, depois disso, virou um grande amigo, um colaborador meu, eu colaborando com ele comigo, mas na época eu não conhecia, né, pessoalmente. E era o único artigo que havia sobre isso publicado na RBPI, e nada mais, né. Então, assim, havia muito pouca coisa publicada em geral, e em relações internacionais, ciência política, nada. Então, foi uma isso também, apesar da dificuldade que representa isso, também me estimulou a pesquisar o tema, né. Essa própria ausência de literatura, de pesquisa sobre o tráfico me provocou, né. E não foi só porque eu vi ali uma oportunidade de, enfim, de ocupar um espaço que estava desocupado, mas justamente porque me deixou muito curioso, porque essa ausência, né. Porque, me parecia estranha, né, me parecia estranha, diante da magnitude do problema, tem gente aqui. Então, eu suspeitei que ali tinha um fio da meada que se eu puxasse, viria um monte de coisa, né, não só específica sobre o tema, mas também sobre o que significa pesquisar e trabalhar relações internacionais no Brasil. E não deu outra, né, eu fui achando ao longo desses anos, não só problemas relacionados ao tema em si, mas também as RI no Brasil, viu, porque, há coisas, por exemplo, a ausência dessa temática também explicitava como nós aqui em geral na América Latina e no Brasil em especial, somos colonizados em termos sim, teórico-metodológicos, quando diz respeito a relações internacionais, né. Então a gente estuda pautas que não são necessariamente as nossas, e com teorias que não são nossas também, uhum, né, e que sequer foram reprocessadas pela gente, né. Então, quem está ouvindo a gente aí sabe, trabalha com isso, deve reconhecer rapidamente esse problema, né. uhum, Então, isso foi muito provocador para mim, né, falar assim: "Olha, a gente tem que". Eu acho que aí é um campo que a gente pode contribuir, né, não só com pesquisa empírica, né, com levantamento de dados, etcétera, mas também com teorização, pra romper
essa divisão internacional do trabalho aí, que faz, olha, se você é do sul global, no máximo você vai ser um bom aluno de uma teoria estrangeira e vai aplicar essa teoria para tentar explicar a sua realidade, que não é a realidade que deu origem à teoria, Uhum. né? Então, isso sempre me incomodou. Eu acho que eu encontrei também um segundo plano, que não é o temático em si, mas é segundo plano, que é o debate epistemológico, né? Ou seja, Sim. afinal de contas, por que que a gente tem que simplesmente reproduzir o que é feito em teoria fora do Brasil, né? Esses caras não sabem do que eles estão falando quando eles vão falar de América Latina e segurança internacional na América Latina e crime organizado, né? Eu comecei a ler trabalhos de pessoas muito conhecidas e publicando em inglês, etc., e que falavam altas porcarias, ou bobagens imensas, porque não tinham a mínima Uhum. condição, nem frequentavam aqui o suficiente para fazer análises mais sofisticadas, mas acabavam sendo as referências reproduzidas, inclusive por latino-americanos. Então eu achava isso, quer dizer, acho ainda, né, um absurdo, quer dizer, acho uma coisa, uma síndrome de vira-lata terrível que a gente ainda carrega, e isso sempre me incomodou muito, né. Então eu Uhum. acho que um pouco de eu ter chegado e ter ficado nessa temática, Uhum. responde também a essa inquietação, né, que é uma Uhum. inquietação sobre como superar o viralatismo teórico que nós latino-americanos ainda temos quando se diz, né, quando diz respeito ao que vem do norte. Uhum. A gente tem o que contribuir aí. Quando a gente vai falar de e eu me lembro uma vez, só para encerrar isso, Felipe, desse pedacinho, uma vez numa mesa, num evento grande da GRI com o Wally Weaver, que é tão conhecido Sim. pela teoria, né. Depois eu acabei que escrevendo junto com o Weaver, né, mas assim, antes disso ele viu uma apresentação, ele estava como comentarista na mesa e ele falou assim: "Nossa, sobre essa temática, que era militarização, tal, não sei o quê, nós aqui do norte é que temos que aprender com vocês do sul e não o contrário", né. Uhum. Então, assim, é um cara, obviamente sensível, né, ao que vem de outras regiões que não a dele, né, e ele percebeu isso sem muita dificuldade, né, ele falou assim: "Olha, a gente não tem a gente tem que aprender com vocês estão no lugar, né, do problema". Uhum. E a gente, né, ele até achava que estava havendo um processo de latino-americanização da segurança na Europa, e ele gostou disso, Uhum. né, ele gostou porque falou assim: "Olha, vocês estão infelizmente nesse caso, né, vocês são", e aí usando uma expressão que eu gosto de um amigo meu, a gente está na vanguarda do atraso, né, É. É. está na vanguarda do atraso, né, o que está acontecendo de pior no mundo, a gente já testa aqui na É. América Latina há muito tempo, então, tá. Um laboratório, né, e aí mas eu gostei muito dessa sua crítica aí a esse colonialismo epistemológico, né. E aí eu queria até aproveitar esse gancho, porque, assim, primeiro um comentário mais geral, né, o livro, para o ouvinte aqui, né, o livro ele não parte do senso comum, né, porque, embora a gente você desde o início está falando que o tema ele era meio escanteado, esquecido e que agora que está começando a ganhar robustez um pouco na área, isso acontece na academia, né, porque no senso comum, aí você mesmo diz, né, o noticiário é todo dia, filme, série, eu escuto muito rádio, todo dia é um absurdo atrás do outro, né, eh, e comentaristas, analistas, âncoras, jornalistas falando sobre principalmente na chave ali do proibicionismo, né, da criminalização. O livro ele ultrapassa isso, a gente já vai falar, sobre isso, mas assim, não se trata desse senso comum, né, de um debate marcado pelo senso comum, pelo contrário, ignora essas visões simplistas. E para fazer isso, você optou, e aí eu achei muito interessante, pelo materialismo histórico dialético, né, como enquanto método, e enquanto teoria, aí na minha opinião, a principal contribuição, pelo menos para mim, né, o que ficou para mim, porque milito na área de economia política internacional, é uma proposta que você faz, que é a da economia política do narcotráfico, a EPN, né. Uhum. E eu queria, se você pudesse falar, que você falasse um pouquinho então sobre o método, por que que esse método ele é diferente de outros métodos para entender o problema das drogas no Brasil e no mundo, né, e qual que é de fato a contribuição da economia política do narcotráfico para essa discussão? Não, acho que é excelente, porque Uhum. eu também concordo com você, acho que esse é o cerne, né, assim, Uhum. é o foco do livro, Uhum. que está vinculado a essa pesquisa maior que eu comentei no começo, né. Então com o maior prazer, acho que esse é o caminho mesmo. Olha,
primeira coisa é a seguinte, né? Tem a ver com o título do livro, né? Drogas e Capitalismo. Quer dizer, qual é a perspectiva teórico-metodológica produzida, né, especificamente para fazer uma leitura crítica do modo de produção capitalista? É o marxismo. Uhum. Então, assim, quem mais entendeu de capitalismo na história foi o Marx. Não foi nenhum economista liberal. Então, assim, e ele se debruçou décadas sobre uma vasta literatura e sua experiência de vida para decifrar, né, as leis e as regras desse sistema, que é um sistema que se planetarizou, e na época dele já estava planetarizado. E a partir dessa planetarização, essa mundialização, moldando a vida social, né, de todo o planeta. Então, se a gente vai falar sobre capitalismo, a gente, né, de uma forma crítica e não laudatória ou ideológica, apenas para enaltecer, né, e defender, a gente, na minha opinião, né, ainda é de mais muita gente importante, que não sou eu, a gente tem que passar pelo chamado marxismo. Uhum. Né? Isso é uma coisa. Por que, então? Porque a hipótese básica é que a gente não pode falar do capitalismo enquanto sistema global, excluindo a chamada questão das drogas. Porque o capitalismo, como a gente conhece, ele tem a sua formação e o seu desenvolvimento vinculado à história dessa questão das drogas. Então, se a gente retoma toda a fase mercantilista da acumulação primitiva, a gente vai ver que uma parte substancial, para não dizer principal, do que impulsionou a acumulação primitiva foi a construção de um mercado global de drogas. Então, todo o projeto colonial, primeiro ibérico e depois de outros países da Europa, foi levado adiante, viável, né, pela exploração de drogas. Então, o lugar do açúcar / aguardente, toda a dinâmica da economia escravocrata do Atlântico, né? Os mercados europeus, né, para substâncias psicoativas. E por que psicoativa? Porque não é qualquer droga. Eu também faço questão de explicar isso. Né? Droga é qualquer substância que interage com o nosso organismo. Sim. Mas substância psicoativa interage de uma maneira especial, porque ela altera formas de percepção, né, e de cognição. Então é diferente de um remédio qualquer, uma droga qualquer, que vai atuar na sua digestão, por exemplo. Uhum. Tá? A droga psicoativa, ela interage com o sistema nervoso central, então ela vai alterar percepções, sensações, né, de uma maneira diferente, né, específica, qualquer outra droga que não interaja com o sistema nervoso central. Então, todo o mercantilismo foi baseado por essa voracidade, né, dos europeus primeiro, depois de outras partes do mundo também, por essas substâncias, que estão na pauta das práticas sociais humanas, desde que a sociedade humana. Né? Então, as sociedades humanas, todas elas têm uma relação mais liberada ou menos liberada, mais concentrada em alguns tipos de pessoa do que outras, em algumas práticas sociais e costumes do que outros, mas a relação entre pessoas humanas e drogas psicoativas data da própria existência da sociedade humana. E isso foi elevado a uma outra potência com a economia mercantil e depois com o capitalismo, quando esses produtos passam a ser grandes commodities, né, que impulsionam mercados poderosos em nível global. Então, para entender a acumulação primitiva, a gente teria que passar pela questão das drogas. E depois, da Revolução Industrial em diante, idem, porque a partir do século XIX para frente, não só as drogas reafirmam a sua centralidade como locomotivas, né, como impulsionadoras do capitalismo, como elas tomam uma dianteira, inclusive. As drogas que a gente entende hoje, que a gente compreende hoje como drogas, a maioria delas, inclusive, essas que estão no campo da proibição, que são as drogas comercializadas ilegalmente pelo narcotráfico, como a cocaína e a heroína, elas são produtos do capitalismo industrial. Elas foram produzidas em laboratório de grandes farmacêuticas europeias no século XIX, por conta dos grandes avanços da farmacoquímica que o capitalismo industrial trouxe, né? Justamente no século XIX. Então tem a ver com o cerne da Revolução Industrial. A produção de uma indústria farmacoquímica inovadora, né, revolucionária, capaz de transformar moléculas que estavam em plantas, né,
de conhecimento já humano milenar, mas transformar essas moléculas em moléculas sintetizadas, isoladas, que pudessem produzir outras formas de produto muito mais potentes, porque manipulados cientificamente a partir da matéria-prima vegetal. Como é o caso da cocaína, a partir da folha de coca, e o caso da heroína, a partir da papoula, né, da seiva da papoula. Essa economia ela vai mobilizar, de fato, uma articulação global, porque essas plantas não são originárias do norte global, elas são originárias do sul global. Tá? Das regiões que na época, né, no século XIX, ou eram ainda colonizadas, ou eram de recente independência e ainda totalmente dependentes, totalmente subjugadas, né, ao capitalismo central europeu, principalmente. Como é o caso da folha de coca, que é originária dos Andes, e a papoula, que é originária da Ásia. Né? Então, a mobilização do mercado dessas grandes commodities, né, vai também ser um impulsionador da fase imperialista do capitalismo. E dali em diante, com a entrada em cena do capitalismo estadunidense, né, isso vai ser só potencializado, porque os Estados Unidos vão assumir, né, a dianteira também da indústria farmacoquímica, e tudo aquilo que era originalmente um avanço científico na área farmacológica e química europeu vai ser depois reproduzido e ampliado nos Estados Unidos, e o resto disso é o capitalismo global que a gente tem hoje. Né? Então, o capitalismo e a relação entre capitalismo e drogas é uma relação inerente, digamos assim, à formação do mundo que a gente conhece hoje. Então, a principal escolha, digamos assim, é como entender criticamente essa relação entre drogas e capitalismo, se não por meio da principal via de acesso crítico à compreensão do capitalismo. Né? Então, daí a escolha, uma justificativa, né, da escolha do marxismo. E por que eu faço questão de dizer que é materialismo histórico dialético? Né? Porque marxismo, como a gente sabe, é o nome mais vulgar, digamos assim, né? O nome mais comum que essa perspectiva teórico-metodológica ganha, principalmente no século XX em diante. Né? Nunca foi a forma pela qual o Marx chamou a si próprio. Né? Isso daí já é uma anedota conhecida. Né? Tem até uma passagem que ele está muito irritado ainda, já mais velho, e ele diz que se aquilo que estava sendo feito lá era marxista, ele não era marxista. Né? Então, essa é a única referência mais conhecida de que ele faz ao nome dele virar o nome de um movimento, coisa que o incomodava, né? Porque para ele estava muito próximo de outros movimentos mais messiânicos e religiosos e coisas assim, que certamente ele não aprovava. Então, para ficar claro que é uma escolha teórico-metodológica, eu faço digamos, esse caminho de explicar o que é o materialismo histórico dialético, por fazer isso da forma mais didática possível, né, mostrando cada uma desses elementos que compõem essa expressão, né? Então, por que é materialismo, por que é dialético e por que é história? Então, assim, em linhas gerais, quer dizer, é só para mostrar que é um processo que analisa as formações econômicas e sociais a partir dos seus processos reais de construção de modos de vida e distribuição, produção de riqueza e distribuição de riqueza. Né? E como que isso se dá historicamente, e não de uma forma genérica. Né? Então, as sociedades humanas sempre tiveram que sobreviver, e a sobrevivência implica em produzir os meios de sobrevivência. E como esses meios de sobrevivência são, primeiro, para satisfazer as necessidades elementares da sociedade, e depois, com o excedente que se gera, como se distribui esse excedente. Se é de uma forma comunitária, ou seja, de uma forma desigual. Né? E o capitalismo é essa forma que tem, historicamente, a maior capacidade de produção de riqueza e também a maior desigualdade na distribuição daquela riqueza que produz. E é esse mundo que a gente vive, ainda. Né? Então, eu procuro, a primeira grande explicação, Felipe, é mostrar por aí, quer dizer, acho que tem que entender por esse parâmetro que eu falo, vamos entender porque a hipótese não dá para entender capitalismo sem a questão das drogas, né? Então, como geração de riqueza, tanto na legalidade quanto na ilegalidade, porque o mercado ilegal, e aí depois eu vou fazer a ponte para a economia política do narcotráfico, né? É parte inerente do capitalismo. Né? Quer dizer, não existe o capitalismo legal e o ilegal, existe o capitalismo. E as duas faces, aquela que é legalizada e a que é ilegalizada, são parte do mesmo processo,
Porque o que é legal e ilegal depende também de correlações de força e muda, né? Altera-se historicamente. E a própria questão das drogas está mostrando isso, como é o caso atual da cannabis, da maconha, Sim. né? Uma substância que 100 anos atrás, até pouco tempo atrás, até 30 anos atrás, era unanimemente indicada como algo demoníaco, que idiotizava todo mundo, e agora é a grande panaceia que vai curar de inapetência até calo do dedo, né? Então, assim, que também faz parte de uma outra Uhum. dimensão que um amigo e colega e parceiro, que é o Paulo Pereira, da PUC São Paulo, Sim, já chama teve de aqui. capitalismo canábico, né? Aham. O capitalismo canábico faz parte disso, quer dizer, a economia política das drogas, né? Por entender também isso, né? Quer dizer, do campo legal e do legal, como tem essa transição, né? Uhum. Entre uma coisa e outra. E, por fim, né? Na gestão do capitalismo, na gestão das externalidades do capitalismo, ou para falar de uma forma bem clara, né? Bem evidente, como gerir todos os problemas graves e contradições socioeconômicas que o capitalismo produz. Então, a existência de um grande mercado ilícito criminaliza as parcelas mais numerosas e mais pobres e mais racializadas das sociedades, é um grande e necessário instrumento, essa é a hipótese que eu trabalho, para gerir essa panela de pressão que é o capitalismo, né? Quer dizer, o capitalismo produz muita riqueza, cada vez acumula mais riqueza e distribui de forma mais desigual, e essa grande porcentagem da humanidade está fora das benesses, né? Excluída das benesses do capitalismo, gera uma força de pressão tremenda para a manutenção dessa própria estrutura de acumulação, né? Então, como controlar, o que fazer com essa grande população global de miseráveis? Então, basta ver o caso brasileiro. Quer dizer, o que fazer com essas populações cada vez mais urbanas e que pressionam, né, a continuidade dessa ordem, né, na prática mesmo, né, assim, ameaçando as próprias estruturas desse processo de acumulação. Então, há algumas táticas para tentar gerir esse contingente de pessoas cada vez mais numeroso. E, Uhum. sem dúvida, uma das grandes estratégias é a criminalização. Porque por meio da criminalização é possível prender, é possível justificar a eliminação física, o assassinato dessas pessoas, e é possível também justificar a contenção física dessas pessoas em favelas, guetos, periferias, né? Então, o caso do Rio de Janeiro, aqui, onde trabalho e vivo, é bem exemplar desse processo. Quer dizer, como você gerenciar esse grande contingente de pessoas que ameaça a própria existência, e não ameaça porque seja politicamente ideologizada ou porque conscientemente quer desafiar o capitalismo. Desafia a existência do capitalismo desse tipo simplesmente por existir, Uhum. né? Simplesmente por existir. Então, isso é justificativa, digamos assim, para escolher o materialismo histórico É. dialético como assim, perspectiva teórica, né? Para analisar por que, né, as drogas têm esse papel no mundo contemporâneo, né? Ô, Tiago, eu queria trazer uma questão. Porque, assim, grosso modo, se eu entendi bem, às vezes eu não entendo bem, aí você me corrige, né? Há uma relação carnal, simbiótica entre capitalismo e drogas, né? Então, à medida que o capitalismo nasce, se desenvolve, drogas está sempre ali, também se desenvolvendo. Do ponto de vista técnico, você começa por aí. Drogas como subproduto da Revolução Industrial, do ponto de vista da expansão do capital, do imperialismo, né? E Uhum. agora a discussão desemboca para drogas enquanto um instrumento também de controle social, para ficar com a expressão que você usou aqui, dessa panela de pressão, né? Manter essa panela de pressão mais ou menos controlada para evitar que ela exploda, ou seja, uma fissura no tecido social ou uma revolução, sei lá o quê. Uhum. E aí eu me lembrei também de uma passagem do Marx, que inclusive você cita no livro, que cita de maneira crítica, porque e aqui me refiro à fala do Marx quando diz que a religião é o ópio do povo, né? Uhum. Aí você muito corretamente fala que a sentença ela foi reproduzida de maneira equivocada,
porque o que o Marx estava fazendo ali não era nem tanto uma crítica à religião, mas estava se referindo ao ópio como uma forma, inclusive, de entorpecimento de indivíduos para evitar, enfim, que essa panela exploda ou algo assim, para ficar novamente com essa expressão, né? E aí eu acho que é um elemento que eu queria te perguntar, né? Porque nessa sua primeira fala, daria para acrescentar essa ideia de que as drogas no capitalismo elas também servem para entorpecer a classe trabalhadora, né, para fazê-la mais dócil, ou para fazê-la evitar com que ela tome consciência, para que ela evite a organização revolucionária, enfim, tem também essa dimensão. Esse daí é um dos problemas que eu tenho com a esquerda, a relação entre esquerda e drogas, né? Uhum. Que já me fez entrar em vários conflitos com os meus camaradas, né? E eu tô Comunistas. trazendo isso, né? Que belo amigo que eu sou, né? Mas Não, enfim. mas é isso, tá lá colocadinho, tem assim, para bom entendedor, tá ali no começo, né? Que eu Uhum. falo, olha, né? Eu até lembro de uma pesquisa muito importante do Júlio Delmanto, que é o pesquisador de São Paulo, que fez a dissertação dele sobre justamente como que a questão das drogas era encampada pela esquerda brasileira, e o título do trabalho, que depois virou livro, é Camaradas Caretas, né? Uhum. Que eu acho genial, assim, para mim, eu sempre cito, porque para mim resume a forma como tradicionalmente as esquerdas, não só no Brasil, mas as esquerdas lidam com o tema das drogas. Por quê? Para resumir bem assim o problema. No século XIX e no começo do século XX, a leitura de que as drogas entorpeciam a classe trabalhadora de modo a evitar, ser um instrumento para evitar a tomada de consciência, etc., fazia muito sentido, porque de fato acontecia isso, né? O principal desses, isso variava de lugar para lugar, obviamente, né? Na China tinha a questão do ópio muito forte e tal, mas geralmente na Europa era o álcool mesmo, né? O principal instrumento de entorpecimento, digamos assim, né? Psicoativo, né? A cultura do álcool não só era uma indústria em si, do capitalismo, mas também tinha essa outra potencialidade, que era, né, deixar as pessoas embriagadas, obviamente, né, no seu pequeno tempo livre, né? Quer dizer, então, a gente tem que lembrar que o trabalhador tinha jornadas extenuantes, Uhum. e além das jornadas extenuantes, né, que pequeno tempo livre que ele estava, ao invés de estar lendo alguma coisa revolucionária, um jornal, discutindo, ele estava enchendo a cara. Então, quer Uhum. dizer, de fato, né, era isso que o Marx estava fazendo a referência quando dizia, né, lá na Introdução à Crítica do Direito de Hegel, a famosa frase que a religião é o ópio do povo, dizendo o seguinte: bom, a religião é uma forma, assim como o ópio Uhum. mitiga a dor física e às vezes a dor subjetiva, né, a religião ela mitiga essa existência terrível que os trabalhadores têm, né? Então ele não era um juízo de valor sobre o ópio, mas era assim, era uma equivalência, tá fazendo uma analogia, né, entre o ópio e a religião. Então isso fazia muito sentido no século XIX e no começo do século XX. Fazia muito sentido na economia do capitalismo industrial. Hoje em dia não faz mais. Hoje em dia, as drogas psicoativas, elas são, além de ser as legais, além de ser uma das grandes indústrias do capitalismo global, né? Ou seja, tanto geradora de grande potencial de riqueza, elas também são uma auxiliadora da produtividade do capitalismo, né? Então a gente não, é o contrário. Quer dizer, o trabalhador capitalista que interessa hoje, que está produzindo na zona de maior lucratividade do capital hoje em dia, é o trabalhador intelectual, que está, de alguma forma, vinculado à economia digitalizada global, né? E esse cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher, é altamente drogado. Essa pessoa não tem nenhuma dessas pessoas que eu conheça, ou que a gente possa ver, isso tem muitos estudos mostrando isso, que não tenha alguma relação com uma substância psicoativa, que vai chegar para ele como se fosse remédio, mas a diferença entre o que é remédio e o que se vulgarmente chama de Sim, droga é apenas se é legal ou ilegal, sim, sim. né? Então, a grande indústria psiquiátrica global é uma indústria que ajuda no gerenciamento da produtividade do capitalismo. Então, as pessoas, hoje em dia, obviamente, as pessoas adoecem psiquicamente e fisicamente, porque a dinâmica de pressão e de drenagem da energia inteligente das pessoas
é brutal. Mas essa pessoa, ela não é direcionada a refletir sobre isso, né? Ela é dopada para ela continuar produzindo. É a mesma coisa de um atleta de alta performance, né, que está lesionado, ao invés de parar para se curar, ele fica se dopando com alguma droga que mascara a sua lesão para que ele continue desempenhando. É claro que essa pessoa, daqui a um tempo, ela vai ficar inutilizada, mas ela já gerou bastante lucratividade, né? Então não interessa se daqui a pouco os trabalhadores intelectuais ficam tão adoecidos que sequer eles podem ser mais aproveitados. Eles são dispensados e há já um contingente pronto para assumir esse lugar e sendo gerenciado por essa quantidade imensa de drogas controladas que são tomadas, né, com prescrição ou sem prescrição. Mas então eu acho que, então, para voltar à tua questão, que eu acho que é fundamental, essa leitura de que as drogas são um inibidor da conscientização é uma leitura anacrônica. Entendi. Mas ainda permeia muito das esquerdas, né? Entendi. Há uma mudança de vetor, então, né? Exato, Porque as drogas psicoativas, nessa fase do capitalismo, elas têm um papel completamente diferente, ou seja, ela serve para levar à exaustão, a produtividade do trabalhador e tal. E não evitar que o cara se... O fato da pessoa não se politizar hoje em dia não é porque ela está tomando uma anfetamina, né? É muito mais complexo do que isso. Quer dizer, existe um conjunto de elementos que são desde a vida cotidiana dela, né? Uma falta estrutural realmente de referências para além da lógica do capitalismo e tudo o que a gente conhece, que está aí, que é tanto ideológico quanto material, mas cumpre o mesmo papel que cumpria. O trabalhador produtivo hoje em dia não é o trabalhador industrial, tá? Então, o trabalhador industrial, ele não é mais... Ele quase... Bom, primeiro que ele diminui muito em quantidade de número de pessoas, porque o que a gente sabe é que a produção material, né, nas últimas décadas, cada vez mais se automatiza, então, assim, aí vai gerando esse contingente de pessoas, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso, aí o cara falou, mas então o exército industrial de reserva, que é aquele conceito do Marx importante, o exército industrial de reserva é o desempregado, que já teve empregado, agora está desempregado, e está ambicionando voltar a estar empregado, e por isso ele fica pressionando o preço do trabalho, né, para baixo. Hoje em dia, você tem ainda uma camada essa camada do exército de reserva, só que você tem o exército de reserva, depois você tem o da reserva, reserva da reserva, até aquele outro contingente que está para lá da última fronteira, que já não é reserva de mais nada. Só que existe, né? Que é assim, é quem é absolutamente miserável, né? Que é o que o marxismo tradicional, o clássico, chama do lumpen proletariado. Hoje a gente tem, na verdade, talvez a maioria das pessoas do mundo pertença a um grande, gigantesco lumpen, tá? E quem é empregável nessa economia global? Cada vez menos pessoas. Para esse grupo aí, né, as drogas são drogas de melhoria de performance, né? E tentativa de manejar essa pessoa quimicamente para que ela não imploda até que ela consiga render o máximo possível para sua empresa, né? E depois que a laranja estiver bem espremida, você pode jogar o bagaço fora. Mas durante o processo de fazer o suco dessa pessoa, né, ela está sendo controlada, digamos, mantida mais ou menos sem surtar por drogas. Não, muito, muito interessante, faz todo sentido. Ô, Tiago, e a economia política do narcotráfico? Você apresenta ali, né, que para entender esse mercado global de drogas ilegais, né, você propõe ali essa noção de economia política do narcotráfico e apresenta 4 categorias fundamentais para entender isso, né? O mercado inelástico, efeito balão, competição violenta e seletividade repressiva. O que é isso? O que significa cada uma dessas coisas e qual que é a importância disso para a gente entender, por exemplo, aí já puxando aqui a discussão para o Brasil, por exemplo. Claro. Não, é o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente já falou aqui, né? A economia das drogas faz parte da economia do capitalismo e é um dos principais vetores dessa economia. Então, com isso mais ou menos já
ultrapassado, claro, né? Fala assim, bom, nesses anos todos de pesquisa sobre como se dava essa dinâmica do narcotráfico, principalmente na América Latina, que sempre foi o meu foco principal, eu fui encontrando vários conceitos que foram produzidos pela literatura para tentar explicar como se dava essa dinâmica econômica e a economia política, ou seja, como se articula, né, a produção de riqueza e poder político, né, e como isso se estabelece nessa economia ilegal. E esses conceitos, como, por exemplo, isso que eu vou falar rapidamente, né, efeito balão, aparecem por muito tempo. O que eu fui reparando aí ao longo dos anos é que havia não só conceitos jogados sem um esforço de sistematização, né, sem ligar os pontos, o que prejudicava a análise, na minha opinião, mas além disso havia um problema que era o seguinte, situações eram recorrentes, né, mas não havia uma proposta de explicação abrangente dessas situações. Então, por exemplo, falar bem concretamente, o narcotráfico como uma grande indústria ilegal na América Latina aparece no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Tem a ver com a economia da cocaína. Tá? Não surgiu do nada. Ele tem elementos prévios que prepararam o terreno para isso. Na própria economia ilegal, outras tantas facetas da economia ilegal, tráfico de maconha, que já havia, uma série de outras formas de contrabando, né, tráfico de pedras preciosas, contrabando de produtos industrializados, né, enfim, imigração ilegal. Existia uma série de vetores que eram necessariamente transnacionais, que já estavam aí instalados, e outras questões políticas, de economia dos países da região. Mas a economia para valer mesmo se fortalece, essa economia legal, com a economia da cocaína. E essa economia tem um epicentro, que são os Andes. Porque, como eu já mencionei agora há pouco, a folha de coca ela é endêmica dos Andes. A folha de coca não é africana, não é europeia, não é asiática, ela é andina. E ela pode até ser cultivada, o arbusto de coca em outros lugares, mas ele não vai ter a mesma concentração de alcaloides nas folhas, que isso depende de elementos como a altitude dos Andes. Né? Então, não é em qualquer lugar que há um cultivo economicamente viável de folhas de coca. Né? Então, isso é uma questão geográfica, que vai ter uma implicação geopolítica e geoeconômica fundamentais, porque é o seguinte, para ter economia da cocaína, tinha que ser nos Andes. Né? Então, isso acontece nos Andes, mas o epicentro dos Andes vai mudar dos anos 90 para os anos 2000, os grupos vão continuar existindo, não igual havia nos anos 80, a produção de folha de coca e de cocaína continua sendo andina, basicamente hoje em dia na Colômbia, né, nas últimas 2 décadas, mas a principal, digamos assim, o vetor das ilegalidades do narcotráfico na América Latina passa para o México. Agora, como é que acontece isso? Eu não encontrava uma explicação plausível para isso. Quer dizer, como é que, não, acontece isso, cada um dava uma explicação, tá? Mas eu não encontrava uma forma articulada que pudesse explicar tanto essa ultrapassagem, como, evidentemente, outras que poderiam acontecer. Então, trocando em miúdos, faltava uma teoria. Você tinha muita análise, proposições isoladas, parcial, mas você não tinha uma composição disso. Você não tem uma explicação mais global para tentar entender como é que essas coisas acontecem e o que vai acontecer se continuar sendo assim, né? Então, quando eu junto esses 4 elementos, essas 4 categorias, né, eu não inventei nenhuma delas. A minha contribuição é a tentativa de articulá-las num todo teórico, né? Então, por exemplo, o que é a inelasticidade do mercado? Apesar de ser um mercado, quando a gente fala mercado inelástico, né, é de uma relação oferta-demanda que não vai se alterar substancialmente se o preço da mercadoria aumenta. Por quê? Porque não é sabão em pó. São substâncias que têm, algumas delas são em pó mesmo, mas não são sabão. Né? Então, elas estão vinculadas a práticas sociais, a hábitos individuais e, inclusive, a vários níveis, né, de dependência químico-psicológica que fazem com que o consumidor dessas substâncias
né? Não seja simplesmente no consumidor que vai deixar de consumir porque o preço da substância aumenta. O que acontece, então? Diante de um quadro de mudança de preço, né, o mercado se readapta e oferece substâncias diferentes, mais baratas. Foi o caso do crack, por exemplo, né? O Uhum. crack virou um produto explorado nos anos 80, porque isso foi um efeito imediato da política de repressão ao tráfico de cocaína feito pelos Estados Unidos, do governo Reagan, que de fato impactou o preço da cocaína. Mas ao encarecer a cocaína nos Estados Unidos, ele abriu o mercado para o crack, né? Então, esse exemplo, e dentre outros muitos, né? Então, você tem as anfetaminas, depois você tem uma outra família, que a família está falando primeiro da família aí dos estimulantes, né? Uhum. Anfetamina, cocaína, etc. Depois a outra família, que são dos depressivos, né? Aqueles que provocam torpor, etc., que é a família dos opioides, opiáceos, etc. Então você tem agora os fentanilos, né? As coisas que são também drogas sintéticas de origem industrial, né? Então isso vai tudo criando, né? Quer dizer, a repressão à heroína nos anos 90 nos Estados Unidos abriu espaço para o fentanil, que tem efeitos similares. Então, isso tudo é explicável do ponto de vista dessa lógica da economia desse mercado. Uhum. Então, conceito de inelasticidade, o conceito de efeito balão, que é basicamente o seguinte: balão ou bexiga, né? Você aperta um lado e infla o outro, né? Então, assim, a ideia de uma repressão ser assim, segmentada em determinada região sobre determinados grupos não acaba, não desestrutura a economia do narcotráfico como um todo, mas dá possibilidade e oportunidade para que outras regiões e outros grupos cresçam. Foi o que aconteceu entre Colômbia e México, por exemplo, nos anos 90, né? Dá para entender, então, por que o México chegou aonde está, quer dizer, dentre outras coisas, né? Mas dá para conseguir ter uma categorias de análise um pouco mais abrangentes e menos misteriosas, porque dá a impressão que, bom, apareceu um cara aqui. Por que apareceu o cartel de Sinaloa, né? Por quê? Por uma iniciativa individual dos caras? Não, quer dizer, você tem uma série de questões estruturais próprias de relações dessa economia no plano internacional, global, que facilita ou não, né, o aparecimento desses grupos. Por que o Brasil não tem um cartel de Sinaloa? Ah? Se ele tem condições priorísticas, digamos, condições de base, muitas vezes parecidas com a do México. Alto nível de corrupção, pobreza endêmica, né? Porque o Brasil tem outras realidades, inclusive geográficas, né, que colocam o Brasil numa posição mais deslocada historicamente do que os países que estão próximos das grandes zonas de consumo, que são Estados Unidos e Europa, né? Então, são coisas que a gente vai entendendo que tem uma lógica. Uhum. Não é uma coisa aleatória nem é misterioso, tá? Só que do jeito que era apresentado, que é apresentado pela literatura em geral, isso sem falar do senso comum, né? Que aí realmente só tem mito e preconceito. Mas mesmo na literatura especializada, tinha muito estudo de caso, muito estudo pontual, muito. Só que, olha, parece que o Chapo Guzmán parece que é um cara que apareceu predestinado para ser chefe do narcotráfico, quer dizer, que o Pablo Escobar é um cara que nasceu e criou do nada aquilo, tá? Ele não criou do nada naquilo. É uma relação muito complexa entre o indivíduo e a estrutura, mas as condições estruturais precisam existir. E então É, acho que esse é é o um pouco ponto, isso, né? né? O ponto é esse, não há geração espontânea no mercado de drogas, né? Você tem Não, condições estruturais, essa palavra é, né? Que quer seja pela inelasticidade do mercado, pelo efeito balão, né? Se reprime na Colômbia, explode no México. exato, Acho que tem a ver um pouco com a política do Reagan, plano Colômbia e tal. isso. Não, é muito interessante o fato do Brasil, embora o Brasil, depois acho que a gente pode falar um pouquinho, mas a posição que o Brasil ocupa nesse mercado, né, tem a ver também com as condições estruturais disso que a gente está chamando de economia política do narcotráfico. E a competição violenta, e a seletividade repressiva? São coisas importantes também. A competição violenta significa o seguinte: num mercado muito rentável, como é o de drogas ilegais, né? E que, portanto, rentável e ilegal, existe uma lógica. E essa lógica inclui a violência, tá? Não apenas a violência. Então, isso também é o senso comum consagra, né, a ideia de que grupos ilegais do narcotráfico são sempre violentos. Não, né? Há situações, circunstâncias, né, que instigam
posicionamentos mais agressivos e violentos e outras não. Eu diria que se tivesse até um desejo mais intrínseco aos grupos maiores de narcotráfico, etc., é que quanto menos violência houver, melhor. Não só para eles próprios enquanto organizações, porque a gente não pode esquecer que são empresas ilegais, então o objetivo central desses grupos é ganhar dinheiro. Não é ter visibilidade política, não é ser patrono de escola de samba, é ganhar dinheiro, tá? Então, assim, isso é muito importante, é super capitalista. O narcotráfico é hipercapitalista. E no hipercapitalismo totalmente desregulamentado, a regulação se dá justamente nas correlações de força entre os agentes, tá? Então, quando existe, e esse conceito de competição violenta ajuda a gente a entender, quando existem algumas condições, como, por exemplo, um mercado novo que se abre, muito rentável, há de se esperar que haja uma corrida ao ouro nesse território. E essa corrida ao ouro tende a ser violenta no começo, até que algum tipo de equilíbrio ou repartição de mercado seja feita. Em situações assim, as forças oficiais, o Estado, geralmente opera como um dos agentes que visa a promover esse equilíbrio e não a eliminar a ilegalidade. Tá? Então, tem muita gente ingênua que acha que o Estado está aí para combater o narcotráfico. O Estado não está aí para combater crime ilegal, né? Os crimes, as atividades ilegais. Os Estados estão aí para tentar regular minimamente o que acontece, para que a violência explícita seja menor, né? Então, que a sensação de segurança aumente, né? Que a pressão societal contra o Estado, clamando por mais segurança, diminua, para que políticos possam fazer uso do capital político, do discurso de segurança, né? Agora, por interesse direto ou indireto, política e ilegalidade tem uma relação muito próxima, intrínseca, muitas vezes, né? Então, não existe nenhum mandato político de grandes, né, dimensões que seja efetivamente contra o narcotráfico. O que existe é a tentativa de lidar com situações em que extrapolem minimamente o controle dessa violência e, às vezes, perde totalmente a mão, como foi o caso do México. Até 2007, 2008, o narcotráfico mexicano estava mais ou menos equilibrado. Mas quando o governo Calderón declara guerra ao narcotráfico, essa iniciativa do Estado desequilibrou o mercado mexicano. E é o grande responsável pela explosão da violência no México. Foi o Estado que deu assim, foi ele que riscou o fósforo. Por que o Calderón fez isso? O Calderón fez isso porque ele era um governo ilegítimo, um governo que ganhou eleições contestadas por fraude, e ele sabia que o apelo contra a violência, o discurso securitário, é que salvaria a imagem dele. De fato, salvou por 2, 3 anos. Depois, foi o feitiço que se virou contra ele. E ele saiu, né, do governo 6 anos depois, o mandato do México são 6 anos, né? Ele saiu pela porta dos fundos, né? Execrado pela história e ainda hoje respondendo aí a acusações severas de favorecimento de alguns grupos em detrimento de outros, né? Então, essa medida que tem a ver com a repressão, que é o último item, né? Essa repressão seletiva, a repressão sempre é seletiva, quer seja no macroscópico ou no microscópico. No macroscópico, países decidem quem eles vão reprimir. Nenhuma grande campanha anti-narcotráfico é contra o narcotráfico em geral. Ela é contra determinado segmento do narcotráfico. Por quê? Por várias razões, né? Pode ser porque determinado grupo ganha muita proeminência e desafia, né, diretamente interesses políticos e econômicos, das elites, por exemplo, de um país, ou até mesmo da soberania de um país. Esse foi o caso da Colômbia. Ou pode ser, como no caso do México, muito mais vinculado a interesses políticos e de corrupção dos altos escalões do Estado mexicano, que fizeram com que essa guerra fosse seletiva contra a chamada Federação de Sinaloa, tá? Dando preferência para o outro lado, o lado do Golfo do México, que agora o Trump quer mudar de nome, né? Mas no Golfo do México há outros grupos, como o Cartel do Golfo, etc., que eram mais orgânicos, digamos assim, com o sistema político corrupto mexicano. E econômico também, né? A economia legal mexicana. Então, essa seleção
ela se opera. No âmbito micro, né, a gente vê isso aqui no Brasil e em todos os países onde essa é a lógica. Quem é reprimido por relação com drogas ilegais, né? Não é o consumidor de drogas. É, Não é nem mesmo o vendedor de droga. Então, alguns consumidores e alguns vendedores, e que coincidem totalmente com os mais pobres, sim. racializados, mais jovens, né? Então, o perfil, isso daí não estou inventando. A gente sempre fez isso daí com leituras aproximadas, mas no ano passado, na verdade, no ano retrasado, né, o IPEA publicou em uma pesquisa muito importante que eu cito no livro, que foi a primeira vez que se conseguiu fazer um perfil do preso brasileiro por porte de drogas. Porque as informações no Brasil são completamente fragmentárias, então era dificílimo fazer isso, uma pesquisa muito complicada, um mérito imenso da equipe de pesquisadores e de pesquisadoras do IPEA. E ali está tudo que a gente já sabia que era, os dados empíricos comprovaram, né? O perfil de quem é preso por tráfico de drogas não é gente branca de classe média alta, a gente já sabia disso. Mas agora tem número concreto, confiável, né? Para a gente poder embasar essa avaliação. E é gritante. Um país como o Brasil, que é a terceira maior população carcerária do mundo em termos proporcionais, quase 900 mil presos, tá? Teve o boom do crescimento do sistema prisional brasileiro após a lei sobre drogas de 2006, que tem uma inspiração progressista, Sim, né? Mas na prática foi altamente repressiva, foi. porque deixou a discricionariedade do poder policial e do delegado de polícia para dizer quem é traficante e quem é usuário. Então Uhum, aí foi a oficialização da seletividade, né? uhum, E isso também eu comento no capítulo sobre o Brasil, para entender um pouco esses parâmetros, né? No Brasil, 45% mais ou menos dos presos no Brasil, entre provisórios e condenados, está nessa situação por conta de ofensa à lei de drogas. E entre as mulheres, é pior ainda, é mais ou menos 65% das mulheres presas, uhum, né? Então é gritante a prevalência desse crime como instrumento de captura dessas pessoas, né? Ou de eliminação física, uhum. porque é nos territórios onde vivem essas pessoas que existem as incursões violentas da polícia, né? Sim. Eventualmente operações de garantia da lei e da ordem com militares, Uhum, tá? Não é em bairros de classe média uhum, alta, em bairros de urbanização regular, né? Então, isso acho que vai evidenciando esses elementos. Então, para entender como é que funciona essa dinâmica, que eu proponho uma abordagem teórica mesmo para dizer o seguinte: olha, não só dá, como é necessário fazer uma abordagem teórica para trazer mais cientificidade num tema que é absolutamente dominado por paixões e por senso comum. uhum. E as paixões e senso comum, não só de quem quer proibir, mas muitas vezes também de quem quer legalizar, de quem quer mais liberdade, que vem com elementos com argumentos que são muitas vezes apenas do ponto de vista da posição ideológica, de política, ética, né? Os indivíduos têm a liberdade de se intoxicar. Bom, ok, mas e aí, né? O que a gente faz com o problema concreto, que é a existência dessa economia, das pessoas que estão nela, Uhum, né? Então precisa mais responsabilidade, inclusive política e social. Então é um pouco esse aporte, né, que o trabalho teórico que eu faço procura dar, né, essa contribuição. uhum. E faz muito bem. O sexto round, o ouvinte talvez não saiba, o livro é organizado em rounds, né, capítulos, né? Eu achei interessante a escolha ali de chamar de rounds. Tem a ver, inclusive, com a escolha teórica e com o embate de ideias, né? Ele é muito interessante, ele mostra como a guerra às drogas no Brasil acaba que revela isso que você chamou de seletividade penal, né? Então é um racismo estrutural mesmo, é chacina na favela, é intervenção militar na favela, e a população carcerária, como você já mencionou, como um efeito prático disso tudo. Ô, Thiago, mas para a gente concluir aqui a conversa, eu queria aproveitar para destacar uma outra parte do livro que me chamou muita atenção, achei também uma excelente contribuição, que é justamente ali o final, né? O round extra, o criticar e propor. E ali você faz um exercício propositivo
o que eu achei assim, bem interessante também, porque se não tivesse esse capítulo, eu te faria a pergunta, e aí, né? E daí? Tá, eu entendi que tudo isso, a relação entre drogas e capitalismo, como o marxismo me ajuda a entender, como que a EPN também ajuda a entender que não há uma geração espontânea, é um problema estrutural, o efeito que isso tem, principalmente na população mais pobre e preta do Brasil, mas e aí? E aí tem lá, o livro termina com um conjunto de propostas para mudanças substanciais na política de drogas do Brasil, dividido ali em duas seções. Uma é de curto prazo, ações de curto prazo, e uma outra seção de ações de longo prazo. É claro que não vai dar para falar de todas aqui, até porque o ouvinte que quiser se aprofundar, compre o livro, né? Mas você pode contar um pouquinho para a gente aí rapidinho, fazer um sobrevoo panorâmico em torno dessas propostas que você elencou no livro? Ah, legal, eu acho ótimo. Obrigado por ter citado especificamente essa sessão, porque, olha, tanto tempo falando sobre o tema, eu nunca tinha ousado fazer um trecho de alguma coisa que eu escrevo propositivo, né? Uhum. Mas faz parte desse incômodo que eu tenho, que eu mencionava no início da nossa conversa, sobre tudo bem, a gente tem uma crítica sobre o processo, mas e daí, né? O tema que eu escolhi pesquisar tem alto impacto na vida cotidiana das brasileiras e dos brasileiros, né? Eh, assim, é um impacto trágico, né, na nossa vida cotidiana. Então, a responsabilidade que eu acho que uma pesquisa sobre esse tema tem é muito grande. Ela não pode ser simplesmente, não que seja simples, tá? Mas ela não pode ser apenas, digamos assim, um trabalho, um exercício intelectual, tá? Eu não estou sendo instrumentalista. Tem gente que já diz assim: você está instrumentalizando a ciência. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Eu não estou achando que todo trabalho científico só vale se ele for operacional. Não estou falando nada disso. Estou falando que o meu precisa, Uhum. tá? O meu precisa. Eu pessoalmente, Thiago Rodrigues, sinto essa necessidade, né, de fazer com que todo esse acúmulo de análise, etc., possa, né, ter alguma, mesmo que seja pequena, né, alguma forma de impacto sobre essa realidade. Então, pensar como, da análise, a gente pode propor coisas, é um exercício difícil, né? Porque o problema é muito complexo. Então, a estratégia da gente pensar, bom, como a gente vai chegar numa melhoria das condições, né? É, a arte do possível, né? A política, né? Como dizia o Maquiavel, né? E não do ideal, né? Então, como fazer isso ser viável? O esquema que eu fiz desse finalzinho, o modelinho que está lá, é mais ou menos um modelo de um projeto de lei, Uhum. né? Que é o seguinte: o tema, o objetivo e a justificativa. É mais ou menos assim que um projeto de lei encaminhado a uma Assembleia Legislativa, né? Então, o deputado, a deputada, né, apresenta assim, né, assim, olha, tema, né, tem uma emendazinha, a justificativa do que está sendo o objetivo e a justificativa. Eu tentei seguir esse modelo para tentar mostrar que tem algumas coisas que podem ser feitas mais de imediato e outras que são mais complicadas, que demandaria, inclusive, a aplicação dessa primeira fase, né, dessa primeira etapa. Algumas são relativamente, do ponto de vista formal, não são muito complicadas, né? Uma delas, talvez, não é à toa que eu coloco como a primeira, tem a ver com o que foi decidido no Supremo Tribunal Federal em junho do ano passado, que foi a decisão sobre quantidade de cannabis, de maconha, que tipifica o usuário. Então, você tem uma quantidade de plantas que a pessoa pode ter de autocultivo e uma quantidade de gramas que a pessoa pode portar consigo, 40 gramas. E que essa categoria tipifica a pessoa como usuário e não como traficante. Por quê? Porque a lei que eu mencionei de 2006 assume que há duas categorias, mas deixou a autoridade policial, ou seja, na prática, ao delegado de polícia e ao policial que opera o flagrante, dizer ali na hora, falar assim: olha, esse cara aqui esse cara é traficante, né? Por quê? Porque não tem uma métrica na lei. O que o STF fez foi estabelecer, operar um vazio, tá?
Agora, como tudo é feito na base da dialética, ou seja, é força para cá e força para lá, como é um tema muito polêmico, tá? E o nosso ambiente social no Brasil, moral e político em Brasília, é muito conservador, então essa decisão demora quase uma década para sair, e quando sai, ela não sai com uma coisa que qualquer jurista, logo de cara, viria que é óbvio. Se a lei que proíbe tinha um vazio para essa substância, tem um vazio para todas as substâncias Uhum. proibidas. Só que a decisão do STF julga apenas a cannabis, a maconha. Todas as outras drogas que são proibidas, como por exemplo a cocaína, crack, que deveriam ter um exercício correlato, Sim. não entraram na decisão. Tá? Ora, isso, do ponto de vista da seletividade penal, tem pouquíssimo impacto. Por quê? Porque a maioria das pessoas que pelo sistema de controle da desigualdade e da miséria, são catalogadas como criminosas, vão continuar sendo catalogadas como criminosas. Né? Então, o traficante é sempre essa categoria que eu mostrei aí. O traficante é o negro, pobre, favelado e jovem. Vai continuar sendo. Porque para ele, para essa categoria, continua não tendo nenhum tipo de aperfeiçoamento da legislação. Enquanto que vai ser embasadamente não traficante aquele que já não é considerado traficante, que é a pessoa branca de classe média alta. Tá? Então, é uma decisão importante? Ela abre um precedente, sem dúvida, né? Mas ela é uma gota de um processo maior. Então, a primeira sugestão que eu dou nessa sessão é que haja um passo necessário, que é fazer um exercício de isonomia, de levar isso para as outras substâncias imediatamente. Isso vai resolver totalmente o problema? Sem dúvida que não. Mas já é um constrangimento maior do que tem hoje para o aprisionamento generalizado de pessoas pobres e negras. Tá? Por outro lado, uma segunda sugestão é, a partir dessa decisão já tomada sobre a cannabis, fazer uma revisão completa de todas as condenações por tráfico de drogas com maconha. E que todo mundo que esteja preso ou esperando o julgamento final, mas já preso, né? Porque foi capturado e nos autos tem 40 gramas ou menos, deveria ser imediatamente solta. Imediatamente solta. Também não é nada que eu esteja inventando da minha cabeça. Uhum. Isso faz parte de toda a jurisprudência mundial sobre mudanças de legislação criminal. Né? Então, você vê, essas duas são sugestões, tecnicamente, pelo menos, politicamente muito difíceis, mas tecnicamente relativamente fáceis. Né? Todas são politicamente complicadas. Por quê? Porque a gente tem que lidar com a nossa realidade. A nossa realidade é muito difícil. No atual momento, eu estou tentando, assim, colaboro, né, na medida do possível, com pessoas que estão em posição de mandato e que têm sensibilidade para a questão. E eu faço questão de mencionar uma delas aqui, porque acho que a gente tem que louvar quem bota a cara, tapa desse jeito, porque não é muita gente que quer fazer isso, não. Que é a deputada estadual aqui do Rio de Janeiro, Dani Balbi, que é do PCdoB. A Dani Balbi me convidou para ingressar, junto com ela, coordenar um grupo de trabalho sobre segurança pública e propor mudanças. Né? A gente já, junto com a equipe dela, eu contribuí para fazer já um projeto de lei que já foi protocolado, que é sobre a necessidade de que o sistema de saúde público do Rio de Janeiro, os hospitais e unidades de saúde, comunique no sistema central unificado todos os casos de feridos de conflito, de confronto entre facções e policiais e facções, que isso seja registrado à parte, identificando, por exemplo, local, tipo de ferimento, dia, né? Raça da pessoa. Por quê? Porque não existe esse tipo de dado. Então, como é que você vai fazer política pública sobre, por exemplo, quais são as regiões de maior enfrentamento, por que acontece maior enfrentamento nessas regiões? Como a gente vai poder fazer esse mapeamento se não tem dados? Tá? Então, veja, não é nenhuma proposta de lei revolucionária, mas ela é um passo na medida, né, de que a gente precisa ter mais instrumentos concretos, poder fazer política pública.
E política pública, nesse primeiro momento, não estou nem querendo dizer se é uma política pública mais progressista, menos progressista, é só uma política pública mais baseada em dados e em evidência, né? Então, Felipe, isso pode parecer pouco para quem tem discursos muito radicais, porque uma parte do pessoal de esquerda, porque é aquilo que o Lenin chamava de esquerdismo, né? O que o Lenin chamava de esquerdismo? É aquele cara que é tão radical que ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Então ele pode falar o que ele quiser, porque nada que ele vai fazer mesmo vai ter nenhuma implicação. Então, aí eu fico bem com a minha audiência, né? Porque eu sou muito radical, todo mundo bate palma para mim, e eu me acho o máximo, mas eu não tenho nenhum compromisso com a realidade. Então, é fácil ser radical demais. É o famoso radical de boteco, né? Na mesa do bar eu posso falar o que eu quiser, porque a mesa do bar aceita qualquer coisa, mas essa pessoa não tem compromisso nenhum. Aí ela sempre vai dizer que uma pessoa como eu é conservadora, que é uma pessoa que se vendeu para o sistema, né? E quer fazer política. Olha, fazer política é isso mesmo, né? Você tem que jogar. Então, assim, a sessão final do livro é um convite para ter uma reflexão mais... Olha, a partir de tudo isso que a gente está analisando, o que a gente podia fazer aqui no Brasil? É muito complicado, porque a gente já tem um cenário colocado de muita complexidade, né? Que na prática é um cenário de conflitividade social, tá? A gente tem que ter muito cuidado para dizer isso, porque logo pode aparecer o cara querendo instrumentalizar isso, dizendo o seguinte: estamos vivendo a guerra civil, precisa colocar militares na rua. Sempre tem um cara que vai dizer isso. E não é o que eu estou querendo dizer aqui, não é o que eu digo. Mas a gente tem que encarar situações de complexa magnitude para a gente poder ir propondo coisas que avancem num cenário que é altamente desfavorável. Agora, toda vez que eu me desanimo, eu lembro do Gramsci. Que situação mais adversa eu não podia ter, né? Para um comunista preso nos cárceres de Mussolini, né? Que olhava pela janela e via uma Itália completamente fascistizada, e mesmo assim ele não perdeu, né, a esperança. Ele dizia que é preciso ser muito pessimista na crítica e otimista na ação, né? Então eu acho que é isso que eu procuro fazer. Eu sou muito pessimista na crítica, porque a realidade é terrível. Mas a gente precisa ter otimismo na ação, porque senão é extremamente depressivo. Aí eu vou entrar cada vez mais naquele campo do financiamento da indústria legal dos psicoativos antidepressivos, que a indústria farmacêutica quer nos jogar o tempo inteiro, né? Então, para diminuir os gastos na indústria farmacêutica, a gente tem que ter um otimismo na ação. Tiago, excelente contribuição, adorei falar com você. Ouvintes, comprem um livro, é um livro muito, muito interessante, como vocês puderam notar pela conversa que eu tive aqui com o Tiago. É um livro gostoso de ler, embora o tema não ajude, né? Mas é um livro muito bem escrito. Parabéns, Tiago, pela sua militância no tema, né? E pela maneira muito competente que você tem desenvolvido suas pesquisas. Obrigado de verdade, cara, adorei o papo. Felipe, eu te agradeço muito, é um prazer falar com você. De novo, parabenizar aqui no ar, né, pelo Chutando a Escada. Eu sei que não é fácil manter essa iniciativa viva há tanto tempo. E agradecer pela oportunidade de falar sobre o tema também, sobre o meu livro. Eu estou na divulgação dele, então para mim é um prazer a mais poder ter o público qualificado que discuta, né? Eu vou deixar aí, né, as informações sobre o livro e sobre as minhas mídias, né? Porque eu tenho oferecido também atividades, né? Mini cursos. Eu estou fazendo algumas atividades online e que tem sido uma experiência muito bacana. Então, para quem tiver interesse no livro e nessas atividades, né, que eu estou fazendo extras, poder se informar também e ficar em contato comigo. Então, te agradeço por todas essas oportunidades que você me deu hoje. É isso aí, gente. Obrigado por ter ficado até o final desse episódio. Que baita aula, hein, do Tiago. O Tiago Rodrigues vira e mexe dá curso online aí sobre o tema do livro Drogas e Capitalismo, para você ficar sabendo de tudo aí que rola
Siga lá o Thiago no Instagram, thiagorodrigues.77. O link também eu vou deixar na descrição do episódio. Para comprar o livro também é muito fácil. Tem um link que você basicamente entra em contato com o Thiago e ele vai te dar mais informações para envio do livro. De verdade, o livro é muito gostoso de ler, embora o tema não ajude, mas é um livro fácil, didático, como eu disse. Vale a pena. E se você puder apoiar também o Chutando a Escada, eu já te pedi lá no início, né? Se você ficou até aqui, acha que vale, considere também apoiar o Chutando a Escada agora toda segunda-feira no seu feed, exceto no carnaval, né? Será que no carnaval vai ter? Acho que não, o pessoal deve pular muito bloquinho. A gente volta então depois do carnaval, porque tema não falta, né? Agora de manhã mesmo, abri os jornais e vi aqui que a partido de ultradireita na Alemanha conseguiu aí ser a segunda força mais importante da Alemanha. Aliás, tem um episódio sobre a AfD, Alternativa para a Alemanha, com Davi Magalhães, que conta a história do partido. A AfD teve 20,8% dos votos. É impressionante. Tem o Zelensky também falando que está disposto a renunciar ao cargo em troca de uma adesão da Ucrânia à OTAN. Talvez a gente não pare mesmo no carnaval não, porque tema não falta, né? Mas por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem bem e até a semana que vem. Ou não. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.